está gravando, agora começou. Então tá, irmãos, nós vamos dar início hoje à nossa roda de conversa, né? Sobre a tribo de José. Avisa que está gravando. E aí nós estamos gravando a reunião, tá bom? Que alguns irmãos às vezes não podem participar desse horário, aí pede para a gente gravar. Mandar para algumas pessoas. Isso, irmã Judete. Muito bom. Então tá, irmãos, essa tribo tão esperada, né? Isabel, quer falar? Eu queria saber como é que a gente grava. Não tem, mas a gente pode perguntar no grupo. Alguma irmã deve ter. Depois você me ensina? Tá. Irmãos, então vamos lá. Tribo de José. José, o nome dele significa aumentador ou acrescentador. No Egito, ele recebeu o nome de Zafenate Paneat. Zafenate Paneat. Isso. Que significa descobridor das coisas ocultas. Era um dos filhos mais novos de Jacó, né? Não obstante, ele era o primeiro filho primogênito de Jacó e Raquel. Por causa disso, ele herdou as bênçãos da primogenitura, porque Rúben, o primogênito de Jacó, com a primeira esposa, que era Leia, perdeu esse privilégio devido às suas transgressões. José, ele foi sendo o primogênito... Pergunta primeiro você, alguém entendeu essa questão da primogenitura? Ou tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, irmão, sobre a primogenitura? E foi passada para José? De Rúben para José? Eu não tenho dúvida. Então tá bom, então vamos embora. Nós já discutimos isso em outras aulas. Então tá, José, ele sendo primogênito de Jacó com a segunda esposa, e em virtude da dignidade dele, era quem tinha o direito àquela bênção. José também recebeu uma bênção de Jacó pouco antes de falecer, do seu pai falecer. Nós vamos debater muito hoje sobre essas bênçãos, tá? Que foram dadas a José. Aqui eu coloquei essa figura porque ele faz um pequeno resuminho da bênção de cada um dos filhos de Jacó. E se vocês quiserem se aprofundar melhor, está em Gênesis 49. A bênção, resuminho, da tribo de José. José é como uma planta perto da fonte. Os inimigos o atacam com violência, porém o seu arco ficou firme. E José, ao contrário dos outros irmãos, né, que tem alguns filhos de Jacó que a gente não tem, assim, quase nada de informações, né? Já José não, a história pessoal dele é bem detalhada no livro de Gênesis. Jacó amava muito a José e deu-lhe uma túnica de várias cores. Inclusive, a gente tem lá no canal, gente, uma das nossas lives que fala sobre o significado dessa manta colorida, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, o canal é Valéria Parente. Então, a gente vê esse amor. E esse amor fez o quê? Começou a provocar o ciúme dos irmãos de José, que começaram a odiá-lo e conspirar a sua morte, preferindo depois vendê-lo a uns mercadores que se achavam a caminho do Egito. Aí nós vamos ver o quê? Que lá no Egito, deixa eu só permitir aqui, nós vamos ver que no Egito o Senhor fez José prosperar. E ele tornou-se o governante da casa de Potifar. A mulher de Potifar mentiu, dizendo que José tentara seduzi-la. E por causa disso, ele foi injustamente condenado e preso. José, ele foi um homem de grande integridade, entendido e sábio. Sua recusa em ceder ao assédio da mulher de Potifar é um dos grandes exemplos de fé, castidade e integridade pessoal que nós temos nas Escrituras. No Egito, quando José revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos, agradeceu a eles em vez de condená-los pelo tratamento que eles lhe deram.
acreditando que a atitude deles ajudara a cumprir a vontade de Deus, né? Então, nós estamos vendo aí, a mulher de Potifar agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deita-te comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, né? Ou seja, José ele sabia a importância de não flertar, né, com as tentações. Irmão Washington, quer falar? É interessante, né? Porque ele realmente não fletou, né? Então ele fugiu, quer dizer, se ele fica, ele poderia cair em tentação, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que fugir do pecado mesmo, porque aparecem certas situações na vida da gente que a gente não pode nem pensar, a gente tem que fugir, né? Fugir. A gente só tem... Pode falar, irmão. E outra coisa interessante também é que os propósitos de Deus, no momento, a gente não conhece, a gente precisa exercer nossa fé, né? Então, tem muitas vezes que acontecem as coisas na nossa vida e a gente simplesmente tem que obedecer, né? Tem que ter fé suficiente para poder fazer as coisas que são certas, porque tinha um propósito, né, na vida de José, que era lá no final salvar o povo de Israel, que era justamente... E se ele tivesse cedido... É isso. Né, irmão Washington? Se ele tivesse cedido... A gente vale ressaltar, a gente tem que sempre lembrar, isso é muito importante, José não era dono de si, José era escravo. O escravo, quem era dono dele era o seu senhor. E a mulher de Potifar, sendo a senhora dele, teria todo o direito de ordená-lo e tudo mais. José, quando se recusou não deitar com a mulher de Potifar, ele só não guardou a lei da castidade dele, mas ele se submeteu até mesmo à morte, porque aquela afronta de não obedecer à dona, lógico que ela nunca ia contar para Potifar que tinha convidado ele, né, a deitar-se com ela, mas ele sabia das consequências que ia cair sobre ele por ter recusado. Então, na maioria das vezes também nas nossas vidas, nós vamos nos encontrar em uma situação em que precisamos tomar essa decisão e sabemos que as consequências vão ser terríveis. A gente já sabe até a consequência que vai ser, mas a gente precisa manter a nossa integridade e deixar com que o Senhor opere os seus milagres lá na frente. É uma questão de muita fé, foi o que José usou. Uhum. Aí, pessoal, eu achei esse gráficozinho, que ele está até num dos manuais do sacerdócio. Ele falando sobre o meio de se guardar a lei da castidade e a importância dessa lei, né? Então, tem uma barra de ferro, não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma escada onde o bonequinho está subindo, e tem como se fosse um escorregador onde o bonequinho está descendo. E aonde ele está subindo, o que acontece? Ele está agarrado à barra de ferro, né? Então, ó, primeira coisa, para se buscar a lei da castidade, se guardar a lei da castidade, buscar o Espírito de Deus, ter pensamentos limpos, atitudes saudáveis, comportamento adequado no namoro. Calma aí, pessoal. Isso. Comportamento adequado no namoro, respeito. Achei muito interessante essa questão aqui, ó, do respeito pelo sexo oposto e a castidade, né? Ao inverso, o que que tem? Ver algo que focalize o sexo, isso vai te ajudar a diminuir seu escudo, né, contra a lei da castidade. Considerar algum comportamento imoral, pornografia, intimidades e carícias, adultério, fornicação ou outro comportamento imoral. O que é a castidade, gente? É o domínio das paixões, dos impulsos, dos instintos e das influências bioquímicas que nossos hormônios nos proporcionam. Ela é uma virtude moral e um dom de Deus, que devemos sempre procurar estarmos lutando para conseguir tal dom. Então, a lei da castidade, ela também é considerada de Deus.
E essa mensagem que o Eldenil L. Anderson deixou, o mundo se distancia da lei da castidade dada pelo Senhor, mas nós não. E o presidente Ezra Taft Benson, lá nos ensinamentos do presidente da igreja, na página 234, ele diz o seguinte: aos olhos de Deus, a castidade jamais sairá de moda. Então, nós vamos ver também a crise da cova e da escravidão. Quando ele foi jogado naquela cova, né, que ele passou a noite, José na casa de Potifar. Então, José, ele foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegando ali, os mercadores o venderam a Potifar, um dos oficiais do faraó. No entanto, Deus estava com José na cova e também no Egito. O Senhor não nos abandona diante das situações adversas. José, ele alcançou graça e favor aos olhos de Potifar, e este o colocou sobre tudo que possuía. Né? Nós vamos ver também sobre os dois filhos de Jacó, que é Efraim e Manassés. Hoje nós vamos falar... Jacó? Não, de José. É por causa que eles estão falando de Jacó, porque Efraim e Manassés foram adotados por Jacó. Por Jacó, entendi. Tá? Então, os dois filhos de Jacó, Efraim e Manassés, foram adotados por seu pai Jacó e passaram a herdar as bênçãos como patriarcas de duas tribos em Israel. O entendimento do papel de José e de seus filhos é melhor compreendido com as revelações modernas, que falam sobre a missão maior da família de José nos últimos dias, né? Então, nós podemos encontrar essas informações no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e Pérolas de Grande Valor. Então, nós vamos ver uma das profecias que José ele fez no Egito, foi que Moisés libertará Israel do cativeiro egípcio, e que um ramo dos descendentes de José seria levado a uma terra distante, onde seriam lembrados nos convênios do Senhor. Ele ainda profetizou que nos últimos dias Deus chamaria um profeta com seu nome para unir os registros sagrados de Judá e de José, ou seja, que é a Bíblia e o livro de Mórmon, tá? Nós podemos encontrar isso lá em Gênesis 50, de 24 a 38, em 2º Nef 3, de 3 a 24, e 3º Nef 20, de 25 a 27. A Bíblia, muito raramente, usa o termo tribo de José. Afinal, a tribo de José nada mais é do que a união de duas outras tribos, Efraim e Manassés. Mas nós sabemos que na hora que o patriarca ele vai dar a bênção, algumas pessoas não é falado nem Efraim nem Manassés, né? É falado mesmo a tribo de José. Então, Deus estava com José. Ele interpretou os sonhos do copeiro Mor e do padeiro do faraó. O faraó começou a favorecer a José por ele ter interpretado um dos seus sonhos e fez dele governador do Egito. Ele teve 2 filhos, como nós vimos, Efraim e Manassés, e José reuniu-se com seu pai e seus irmãos. Ele morreu no Egito com a idade de 110 anos. Então, nós vemos aí uma das profecias, né, que José fez, que foi a libertação do povo por Moisés. As terras, gente, a posição de José no acampamento de Israel era a mesma posição de Efraim e Manassés. Nós podemos ver lá, ó, Efraim e Manassés, eles estão como guardando as costas, né, do acampamento. Do lado oeste. Do lado oeste. E eles ficavam junto com a tribo de Benjamim, tá bom? E as terras herdadas por José são as terras dadas a Efraim e Manassés. José também herdou as Américas. A gente vai ver as grandes profecias, né, com relação a essa terra herdada por José. O símbolo dessa tribo é um ramo frutífero, fonte de água. Bênçãos. Essa bênção, gente, eu estava lendo essa bênção de José e pensando sobre tudo que aconteceu na vida de José. E a gente vê o quão essa bênção ela é cumprida. Ó. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Não. Alguém gostaria de ler? Irmão Washington, gostaria de ler as bênçãos de José? Eu poderia ler, não? Pode. Ler. Pode ler.
É eu mesmo? Aham, você, irmão. Tá. Bênçãos e profecias. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto a uma fonte, e seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. É interessante, viu? É muito interessante, porque aqui, se você aprofundar seu olhar aqui, você vai ver que realmente o continente americano está aqui. Uhum. O continente americano está aqui. José é um ramo frutífero junto à fonte. Que fonte é essa? É o mar. E seus caminhos se estendem sobre o muro, quer dizer, sobre aquela região. Quer dizer, quando eles saem lá de Jerusalém, vem para aqui, para o continente americano. Uhum. Seu arco... Como você se sente, irmão Washington? Rapaz... Vendo que essas bênçãos pertencem a você. É de arrepiar, viu? É de arrepiar. Eu fico bastante emocionado, né? Porque as bênçãos que também eu tenho direito, né? Por ser da tribo de José. Então, eu fico bastante emocionado. Eu fico, poxa... É algo fantástico. É fantástico. E a gente vê a importância do evangelho restaurado, porque o evangelho restaurado, ele nos ajuda a compreender a luz da revelação, né? Essas tribos, essas bênçãos, a importância de estarmos coligados a Deus por meio de convênios, por meio de ordenanças, né? O caráter sagrado de tudo isso. Interessante que a gente vai ler a bênção dele, pelo menos parece muito com a minha, porque geralmente o Senhor fala conosco algumas coisas que já aconteceram e também fala algumas coisas que irão acontecer, né? Uhum. Ele fala lá da perseguição que José desde o início sofria, né? Com os irmãos, depois na terra do Egito, até chegar ao faraó e sentir-se a libertação, demorou-se anos, né? Passou-se tempos. E ele foi muito fragelado com isso. Então, a gente percebe. Só que o arco aí, não sei se é literalmente, mas para mim o arco, que falou que o arco manteve-se firme, seria a dignidade dele, aquilo que ele acreditava, que ele não abria mão. Tanto que correu da mulher de Potifar mesmo sendo escravo. Não vou abrir mão da minha dignidade, a minha dignidade é maior. Prefiro morrer, prefiro que me matem, mas eu não abrirei mão daquilo que eu sei que é verdadeiro. Então, José, ele tem essa magnitude, né? E a gente, que eu sou da tribo de Manassés, a gente sente essas bênçãos, né, prometidas dentro da linhagem de José, porque a gente vê como é maravilhoso o livro de Mórmon falar sobre o ramo de José, porque é da vara de José, o livro de Mórmon é da vara de José, né? Uhum. Ó, abençoado pelo Senhor. Aí, aquela bênção que o irmão Austin leu, é a bênção que a gente encontra dada em Gênesis, né? Pelo próprio Jacó. Agora, a bênção que a gente vai ver agora, que está em Deuteronômio, foi uma bênção que Moisés deu aos descendentes daquelas tribos, tá? Quando for tomar a terra, né? Quando eles foram habitar as terras. Ó, a benção, quer ler, Johnny, para nós? O Deuteronômio 33, esse aqui, ó. Aqui, abençoada. Abençoado pelo Senhor seja a sua terra, com os mais excelentes dons do céu, com o orvalho e com as águas do abismo que jaz abaixo, com os excelentes frutos do sol e com os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos, e com as coisas excelentes dos outeiros eternos, com as coisas excelentes da terra,
e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é o príncipe entre seus irmãos. Uhum. Deixa eu só anotar aqui. Nossa, eu lendo agora isso, eu fico imaginando, porque nós sabemos que a Bíblia, ela é da vara de Judá, né? Ela é o escrito da vara de Judá, lá do Oriente Médio. E o Senhor guardou José para o momento final das coisas, para o momento culminante, né? Para o momento decisivo. Então, o livro de Mormon só poderia vir agora para trazer essa vara, e a gente percebe a excelência, né? Se ele só fala de excelência, 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 excelência. Porque José é dos tais o mais excelente. Verdade. É muito linda. E Joseph Smith, quando ele fez a tradução da Bíblia, gente, lá em Gênesis 48:11, ele colocou o seguinte, ó: teus irmãos inclinar-te-ão diante de ti, de geração em geração. E ao fruto dos teus lombos para sempre. Pois eis que serás uma luz para o meu povo, o povo de Israel, para libertá-lo da escravidão nos dias do seu cativeiro, e para trazer-lhe salvação quando estiverem completamente curvados sob o pecado. Então, a gente vê que muitas são as bênçãos, né? Hoje, aqui a gente está falando, ó, essas bênçãos são melhor explicadas nas escrituras da restauração. Então, são 8 bênçãos que são explicadas à luz das escrituras da restauração da tribo de José. Mas hoje nós vamos falar mais sobre 4 bênçãos, tá bom? E aí eu reservei 4 bênçãos para a gente poder tá falando mais na próxima aula, tá bom? Olha só, essas bênçãos são melhor explicadas nas escrituras da restauração. Descendência eterna. Quando fala lá sobre o ramo frutífero, quando fala lá, irmãos, sobre o ramo frutífero, José seria herdeiro das bênçãos do seu bisavô Abraão, Isaque e o pai Jacó. Assim sendo, ele receberia a promessa de uma descendência infinita, vidas eternas, se fosse fiel. Isso significa que ele teria acesso às leis de Deus, ao casamento celestial e a todas as ordenanças de salvação e exaltação, que se encontram contidas em Doutrina e Convênios 132, 19 a 24. Eles seriam frutíferos, pois estariam ligados à verdadeira videira, que é o Cristo. Tá? Então, a primeira bênção que é mais explicada à luz das escrituras, da restauração, é essa questão da descendência eterna. Então, ramo frutífero junto a uma fonte, seus raminhos se estendem sobre o muro. O livro de Mormon, ele ensina que os descendentes de José vieram para as Américas e povoaram a América. A descendência de José seria frutífera, ou seja, semelhante a uma árvore perto de uma fonte de águas. Iria crescer extraordinariamente. A frase, seus raminhos se estendem sobre o muro, é uma clara alusão de que a descendência de José iria viajar pelo oceano, considerado uma fronteira ou um muro intransponível na época. Tá? O Elder Orson Pratt, ele disse o seguinte, alguém gostaria de ler o que o Elder Orson Pratt disse sobre essa bênção? Um de cada vez, né, Valéria? Para não ter confusão. Um de cada vez, irmãos. Eu leio, Valéria. Então, lê para nós, Fran. A bênção peculiar dada a José foi a de que ele desfrutaria de possessões muito maiores que as concedidas aos progenitores de Jacó, até a extremidade dos outeiros eternos, e isto parece indicar que ocuparia uma terra localizada muito longe da Palestina. Uhum. Então, a gente tem que entender isso, né? Que já lá na bênção dada a José sobre as possessões de terra, já falava que ele iria herdar a extremidade dos outeiros eternos. Então, não era uma terra ali, localizada ali na Palestina, era uma terra mais longe.
Vamos ver o que o Elder Legrand Richards ele disse. Pode continuar, Fran? Posso. Ai, pera, cresceu demais aqui. Disse que os outeiros eternos mencionados em Gênesis 49, 26 se referem às Américas. Exatamente isso. E o Elder Orson F. Whitney, ele disse o seguinte, do Quórum dos 12. O seguinte da terra dada a eles por herança. Outro nome para a América, autorizado pelo livro de Mórmon, seria terra de José, a qual o patriarca Jacó fez referência ao abençoar seus 12 filhos, e a qual o profeta Moisés mencionou em sua última bênção às 12 tribos de Israel. Jacó mencionou José como sendo um ramo frutífero junto à fonte cujos ramos correm sobre o muro. E isso se cumpriu com a migração de Leí e seus companheiros da Ásia para a América pelo Oceano Pacífico, né? A gente pode ver, por exemplo, que Leí, ele era da tribo de Efraim. E Ismael, que o Senhor ordenou, né, a Leí que os filhos dele voltassem e se casassem com as filhas de Ismael, era da tribo de Manassés. Né? E com a junção dessas duas famílias vindo para a América, nós temos o cumprimento dessa profecia. Né? Aí eu falo, gente, como Joseph, né, com o grau de estudo equivalente ao 4º ano primário. Mas nem que ele fosse doutorado, né? amor. E eu sei, meu amor, mas eu tô falando assim, ele tendo só esse conhecimento, assim, se você vê só pela questão temporal, sem ver sobre a questão espiritual, como é que uma pessoa que tem uma educação, né, comparada a um 4º ano primário, podia fazer tantas ligações e interligações entre as escrituras? Né? Nós vemos que realmente Joseph Smith ele teve todas essas revelações pela luz da revelação que vinha diretamente de Deus. Mas eu falo assim, mesmo que ele tivesse conhecimento pleno, ele existe não um filme chamado América Antiga Fala, bem antigo da igreja, que foi feito pela Universidade de Brigham Young, que mostra isso. Os historiadores que não acreditam no livro de Mórmon, eles não concluem, não conseguem dizer de onde que veio esse povo, nesse período todinho para cá, para as Américas. Eles inventaram o Estreito de Bering, inventaram um bocado de história, mas eles não conseguem confirmar nem comprovar. E o livro de Mórmon, por sua vez, mesmo sendo escritura, consegue detalhadamente dizer historicamente como é que foi feito tudo isso. Uhum. E aí é interessante porque a gente vê o irmão Washington, assim que o irmão Washington leu lá a bênção de José, ele já fez automaticamente a analogia, já encaixou lá, já conseguiu interpretar as bênçãos, ele não precisou nem ver essas citações para ele saber que estava falando do livro de Mórmon. Agora imagine se o livro de Mórmon não tivesse aqui. O irmão Washington, assim como eu e como todos os outros, estariam cegos ainda. Não teriam como fazer essa analogia, não teriam como fazer esse encaixe das coisas. Uhum. Entende? Então, essa é a restauração que a gente fala. Hoje, mais cedo, a minha filha estava falando, pai, restaurar quer dizer que vai mudar, que traz as coisas, mas mudada. Eu falei, não, minha filha, a restauração é trazer de volta aquilo que era antes, lá do passado, igualzinho. Não muda nada, nunca mudou o evangelho. Apenas nós não tínhamos essas coisas que temos agora, novamente restaurado, para entendermos o evangelho pleno. Por isso que chama o evangelho pleno de Jesus. Porque não há lacunas, não há dúvidas, não há brechas. Ele é perfeito. Falhas, como o Neff mesmo falou lá no livro de Mórmon, iremos encontrar sempre, porque foram feitos por homens falhos. Mas a verdade plena e a base doutrinária continuará a mesma. Fran levantou a mão e depois o irmão Washington. Podem falar. Compartilhar meu testemunho, Valéria. Eu tenho um amor muito especial por Doutrina e Convênios, né? E fazendo estudo esse ano, né, eu sei realmente que o Senhor ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Né? O Senhor ele não vai dar o nosso grau através do conhecimento secundário que nós adquirimos, né? Mas de acordo com o que nós realmente temos obedientes, com o conhecimento que ele nos permite ter na nossa vida. E graças ao
testemunho que eu tenho que Deus realmente foi um homem chamado por Deus. Eu sei que todas as coisas que tem na igreja, que vem do Senhor, elas realmente são verdadeiras. E nós somos um povo privilegiado. Nós temos esse conhecimento, esse motivo. Uhum. Irmão Austin? Complementando o que o seu esposo falou, isso tudo graças pela humildade da gente, né, de poder aceitar e abraçar esse evangelho pelo testemunho que a gente pôde ter. Então, quando você realmente vai lá e faz aquela oração com fé e adquire esse testemunho, ele transforma nossas vidas. Então, a gente passa a ver as coisas com mais claridade, né? E outra coisa que o irmão falou também, poxa, agora me fugiu, ele falou uma outra coisa que eu queria comentar. Ô, irmão, me ajuda aí, as suas palavras aí. Restauração? Restauração. E quando eu começo a falar em ensinar as pessoas no mundo, eu falo assim, que quando você cria algo novo, você é novo. Então, você criou. Então, do nada você criou. Então, é algo novo. Uma reforma é você fazer o quê? Você está construindo a sua casa. Você precisou tirar o quarto de um lugar e botar em outro, é uma reforma. Agora, a Bíblia, o Evangelho nos ensina o quê? Que haveria uma restauração. O que é uma restauração? É voltar a ser o original. É voltar a ser o original. Porque se Jesus Cristo falou, ele tá escrito, é o que eu tenho que seguir. Aí eu só deixo uma pergunta no ar. Quando às vezes há uma contenda, aí eu falo assim, então tá bom, só vou deixar só uma pergunta só no ar. Como é que eu vou seguir uma igreja diferente da igreja da Bíblia? Uhum. Eu não posso, eu tenho que seguir o que está escrito. Verdade, irmão. Verdade. Então, nós vamos ver aí, ó. Não é nem preciso dizer que uma das principais características desse continente ocidental são suas altas cordilheiras, os Andes e as montanhas rochosas, as quais o patriarca hebraico muito apropriadamente chamou de outeiros eternos, os repositórios do mais excelente da terra, ouro, prata e outros minerais, e do mais excelente dos céus, os registros sagrados que já foram descobertos e outros ainda que serão. Então, nós vemos que essa parte aí, falando referente aos outeiros eternos, é totalmente ligado a essa questão da parte geográfica da América, né? Joseph Smith, deixa eu ver aqui. Até porque se você comparar essas bênçãos que a tribo de José ia receber com a terra que ele herdou na Palestina, não tem como. Não tem como. Então, você sai primeiro pelo testemunho, pelo livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon nos ensina isso. E a própria escritura, se você for fazer essa comparação, você vê, poxa, aqui é uma terra totalmente diferente, não é aquela que eles herdaram. E cadê essa terra? Como é que se cumpriu essas profecias? Né, em Gênesis, lá no último versículo, lá de Gênesis, se não me engano, é 49, né, o último versículo lá, ele fala assim 50. Que Deus é 50, não é isso? 50, no último versículo, ela fala assim, José fala assim, e eis que Deus vos visitará a vós. Cadê essa visita? Como é que foi essa visita? Como é que se cumpriu? Não tem na Bíblia isso. Verdade. E Joseph ensinou que todas as Américas são Sião, de norte a sul, onde foi profetizado que as outras tribos perdidas receberiam suas bênçãos do convênio abraâmico pelas mãos dos filhos de Efraim. O Senhor até designou um lugar na América do Norte para a cidade de Sião, o local da Nova Jerusalém. Então, quando quando a gente fez a nossa roda de conversa sobre a tribo de Judá, nós falamos sobre as terras excelentes que Judá recebeu, né? E depois vocês podem até dar uma olhada lá no canal, que fala sobre as profecias da terra que ele recebeu. E é como o irmão fala, nenhuma das terras que eles receberam tem as características que foi dada às terras da tribo de José. Bom? E lá também a gente discute a respeito da Nova Jerusalém, tá bom?
Que bom que eles se amam agora, os irmãos, né, José e os irmãos. Porque eu fico imaginando lá em cima eles brigando. Pô, mas José acabou ficando com a maior terra e a melhor terra ainda. Sempre ele fica com tudo de bom. Aí, gente, só retomando aqui, ó, para vocês compreenderem as bênçãos que foram melhor explicadas nas escrituras pela restauração. A primeira bênção é a questão da descendência eterna, tá? A segunda bênção, calma aí. A segunda bênção é sobre o povoamento de terras distantes. E a terceira bênção que nós vamos ver agora é a questão da proteção divina. Sobre a frase, ó, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Podemos dizer que é uma referência ao passado do próprio José, que sofreu na sua juventude pela maldade dos seus irmãos mais velhos, mas também que, com o tradicional dualismo das profecias do Velho Testamento, a frase é um resumo da história da descendência de José, sendo constantemente afligida e depois fortalecida pelo poderoso de Jacó. Então, a gente vê essa bênção divina, né, até mesmo lá no livro de Mórmon, a gente vê que quando o povo, que são descendentes de José, eles guardam os mandamentos de Deus, eles sempre vão ter essa proteção divina sobre eles, né? A gente pode ver lá, quando a gente vê no livro de Mórmon, né, a diferença entre o exército levita e o exército lamanita. Os lamanitas sempre tinham muito mais pessoas, mas se os levitas eles permaneciam fiéis ao Senhor, eles venciam as batalhas. Tá? Quando Israel diz a seu filho José, daquele que foi separado dos seus irmãos, não está somente se referindo ao passado dele, quando José ele foi vendido como escravo. Ele também foi separado da sua família, porque 600 anos antes de Cristo, Leí, um descendente de José, seria separado das outras tribos, indo com a sua família e outros para a América. Tá? Pode falar, irmão Washington. É interessante isso aí, que ele fala, foi separado de seus irmãos, né? Então, eu lembro a bênção, né, que Jacó, Israel, deu sobre os filhos de Manassés e Efraim. E aí ele fala, né, ele coloca a mão direita sobre o caçula e a mão esquerda sobre o primogênito. E aí é uma coisa estranha, né, José? Tanto estranho que José chegou lá e repreendeu o pai. Não, meu pai, não é assim, não. Primeiro coloca-se a mão direita sobre o primogênito. E aí o pai fala, eu sei, meu filho, eu sei, mas o menor dominará sobre o maior. Agora, o interessante é o que vem depois, que ele fala assim, eles agora são meus. Então, é como se naquele momento, Jacó, ele tivesse, de 12 tribos, passou a ser 14. 14. E aí, o que acontece? Quando ele fala assim, e estes, né, os descendentes deles serão considerados como teus. Aí ele separou a tribo. Ele separou, é como se tivesse arrancado a tribo de José da parte da casa de Israel. E essas bênçãos seriam dadas aos descendentes de José. Então, por isso que houve essa separação. Né? A partir daí, dessa bênção de Jacó. E, irmão, só lembrando um pouquinho, não é doutrina não, mas vamos só razoar um pouquinho aqui com o Espírito. O que nós estamos falando aqui, que se são 14 tribos, juntamente com Jacó, daria, lógico que Jacó não é uma tribo, mas daria 15, né? E nós sabemos que hoje a organização da igreja são quantos apóstolos? São 15. São 15. E nós sabemos que os apóstolos julgarão, né? Cada geração, cada posteridade. Quem é dado realmente o julgamento final será Pedro, Tiago, João, o quórum dos 12 do Salvador Jesus Cristo. Então, até nisso é muito fácil a gente conseguir interpretar, conseguir entender por quê. Porque
o dom do Espírito Santo é fantástico. Eu acho que uma das coisas mais importantes que Deus pôde restaurar, que o Pai Celestial acho que estava muito ansioso que nós pudéssemos ter novamente, era o sacerdócio e o dom do Espírito Santo. Porque isso aí, as coisas se abrem em nossa mente de uma maneira muito, muito singela, muito doce e delicada, né? Uhum. Perfeito. E aí, irmãos, quando Israel diz a seu filho, nós vimos essa parte aqui, né, da separação, que foi muito bem explicada. Leí, ele compreendeu isso e antes de morrer, falou a seu filho mais novo: pois eis que tu és o fruto dos meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito. E grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Portanto, José verdadeiramente viu os nossos dias, e obteve a promessa do Senhor, de que do fruto dos seus lombos, o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não Messias, mas um ramo que seria arrancado e, não obstante, seria lembrado nos convênios do Senhor. Né? Nós vemos lá em 2 Nef 3, que Leí, ele fala, né, dessa descendência, e a gente vê que ele fala com orgulho. Com alegria. Com alegria. Regozijo muito grande. Com regozijo enorme, por ele ser descendente de José e por a família dele está fazendo o cumprimento das promessas que foi feita, né? Lá em Gênesis. E alguém sabe quando é que ele teve essa revelação? Quando ele pôde ver tudo isso, o Leí? Em que momento lá da história do livro de Mórmon aconteceu isso? Que período? Foi quando ele saiu de Jerusalém? Foi quando ele estava no deserto? Não. Foi quando ele atravessou as grandes águas, chegou nas Américas? Eu acho que foi na velhice dele. Exatamente, ele já estava próximo da morte. Então, nós percebemos que as grandes revelações e promessas, elas são dadas já quase quando a gente já tem cumprido quase todo o nosso papel aqui na Terra. Eu creio que ele não falou lá, mas eu creio que ele deve ter recebido o seu chamado de eleição, né? Ter recebido aquilo, porque o regozijo dele era muito profundo. A única coisa que tirou o sossego dele, desse regozijo, foi saber a condição de Lamã e Lemuel. Foi só isso que tirou o sossego dele. Porque se Lamã e Lemuel tivesse tido a garantia que Lamã e Lemuel tivessem uma descendência justa, ele teria morrido pleno. Uhum. Vamos lá. O profeta Zenos e o profeta Zenoque, que viveram na época do Antigo Testamento, antes de Leí, mas que eles não são mencionados em nossa Bíblia atual, devido à iniquidade, falaram particularmente sobre os leítas. Zenos, em sua grandiosa alegoria das oliveiras, fala sobre a casa de Israel sendo dispersa pelo mundo. Um dos ramos da oliveira foi plantado numa excelente parte da vinha, numa terra fértil. Entretanto, a árvore produziu parcialmente frutos bons e parcialmente frutos maus, o que indica a separação dos leítas em dois ramos, um justo, que é os lefitas, e o iníquo, que é os lamanitas. Zenos também falou sobre a extinção do ramo justo, ou seja, a destruição dos lefitas, e da dominação dos iníquos, que são os lamanitas, da excelência das Américas, da tristeza do Senhor ao contemplar a apostasia, até a extinção dos jareditas, para que os levitas fossem plantados nas Américas. Entretanto, a mescla dos lefitas sobreviveu junto com os lamanitas, e o livro de Mórmon surgiu para resgatá-los. Então, a quarta bênção, gente, é a perpetuação do convênio abraâmico com promessas temporais e espirituais. Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima e com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a casa de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Né? Essa é uma clara referência às promessas mais sublimes feitas no templo sagrado, as bênçãos de exaltação. Tais bênçãos são possíveis devido à liderança de Efraim na coligação de Israel, na construção de templos, na ministração de ordenanças dos dois lados do véu.
Então, a gente tem visto muito, né, o nosso profeta convidando a cada um de nós a realizar essa coligação nos dois lados do véu. O orgulho de pertencer à tribo de Israel, né, e ser uma descendente de José é muito grande. E eu comparo quando eu fui fazer a genealogia do meu avô. A vida inteira eu tinha ouvido falar do meu avô, mas o meu avô ele morreu quando a minha mãe tinha 10 anos de idade. E aí eu fui na cidade, né, que meu avô nasceu, cidade de Catalão, Goiás. E aí quando eu cheguei lá, eu não tinha muitas coisas sobre o meu avô. Mas aí eu fui no cartório, o homem até me tratou um pouco mal, falou: o que você quer com dado de morto? Morto já está morto, né? E aí eu falei: não, moço, eu vim fazer a genealogia do meu avô. E aquele homem olhou para mim e ele falou assim: quem é o seu avô? Quem foi o seu avô? Aí eu falei assim: meu avô, o nome dele era Orosete Rosa dos Santos. E quando eu falei o nome do meu avô, os olhos daquele homem se encheu de lágrimas. E ele falou assim: você é neta do Orosete? Eu falei: sim. Sim, o Orosete era o meu melhor amigo. E aí aquele homem mandou descer todos os livros de 1945, mais ou menos, que era a única data que eu tinha. E aí ele começou a descer os livros, e eu consegui num documento só, nascimento, falecimento, profissão, casamento do meu avô, graças àquele homem que conhecia meu avô. Aí eu fui para o cemitério, porque eu queria saber aonde que era o túmulo do meu avô. Quando eu cheguei lá, o homem falou assim: nossa, é muito difícil você achar assim, se você saber onde fica e tal, o endereço do túmulo. Aí eu peguei e falei assim: não, moço, mas eu preciso muito saber sobre o meu avô. E aí aquele homem falou: quem foi o seu avô? Eu falei: meu avô foi Orosete Rosa dos Santos. Quando eu falei, gente, o homem ele encheu os olhos de lágrima também, porque ele falou que o pai dele era amigo do meu avô. E uma das palavras que todos eles falavam para mim, né, eu falei: agora eu já sei qual é o meu cartão postal nessa cidade. É só eu falar que eu sou neta do Orosete. E todos eles falavam para mim o grande homem que meu avô tinha sido, e com certeza ele seria um grande avô. Então, assim como eu sou neta do Orosete Rosa dos Santos, né? Eu também sou uma descendente da tribo de José, pertencente à tribo de Efraim. Então, somos irmãos até na tribo, né, irmã? Isso, irmão. Né? E a gente vai ver que as bênçãos, tanto de José, Efraim e Manassés, elas se entrelaçam entre si, né? Nós vamos compreender isso nos nossos estudos. Então, hoje nós estudamos essas quatro bênçãos, né? Que foi trazidas pela luz das escrituras restauradas, que é a perpetuação do convênio abraâmico com promessas temporais e espirituais. Nós estudamos a questão da bênção que vem, né, de proteção divina. Nós estudamos sobre o povoamento de terras distantes, né, o quão importante é a América para essas 3 tribos, e a bênção da descendência eterna. Na nossa próxima roda de conversa, irmãos, nós vamos estudar sobre as últimas 4 bênçãos e de que forma que as escrituras da restauração nos traz luz sobre essas bênçãos, tá bom? E eu vou falar para vocês que é maravilhoso a nossa coligação virtual, é maravilhoso a gente ser pertencente a este evangelho, que nós possamos nos preparar para a nossa conferência geral, né, que está se aproximando, e possamos ficar felizes de nós estarmos cumprindo com o desafio do profeta Lúcio M. Nelson, e eu sei que ele é um profeta de Deus. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? O que vocês puderam entender sobre a tribo de José? A gente viu
que aqui tem alguns que são descendentes da tribo de José, outros são da tribo de Judá, né? Joana, eu vou colocar lá no grupo os slides que a Joana está falando aqui, né? Sobre aquelas fotos. Nós falamos sobre a castidade. Eu vou colocar lá no grupo os slides. Tá Fala, bom. irmã Judete. Obrigada. Irmã, eu comecei a assistir às aulas agora, né? Então, eu não peguei desde o início. Aí eu gostaria de receber os slides também, né? Desde o início. Aí eu passo para tu, eu tenho alguns. Isso. E você pode entrar também lá no canal, irmão, Valéria, do YouTube, Valéria Parente, que lá tem as nossas outras rodas de conversa. Tudo gravado. Tá bom? Gravado, mas eu gostaria dos slides também. Eu vou. Você está no grupo Roda de Conversa? Qual grupo que você está? Não. Tô não. Mas eu vou colocar o meu número aqui, aí você me dá um oi lá que eu mando o link. Oi, Lília. Tá bom, então. Oi, Márcio. A gente quer agradecer, muito feliz ver vocês dois aqui, adoro vocês dois, gente. Joanias. Muito obrigada. Quanto tempo, hein? E aí, guerreiro? E aí, guerreiro? Seu Mochiba. Estamos aqui de olho nessa tribo de José. Muito bom, a tribo de José é algo maravilhoso. Judete também tinha levantado a mão, né, Judete, para falar? Não, eu tinha feito um comentário só, que eu sou de Manassés e esposa de Efraim. Muito bom, melhor ainda. Judete, o seu esposo foi abençoado. Ele é que manda na casa, que ele é de Efraim. Aqui é o inverso, quem manda aqui é a mulher, porque ela que é de Efraim e eu sou de Manassés. Sou obrigado a seguir ela. Mas o bom também é que quando a gente casa com uma pessoa de outra tribo, né, a gente une as bênçãos. Olha que maravilha. Isso mesmo. Né, Judete? Irmãos, eu quero prestar meu testemunho sobre essa conversa que tivemos sobre José. O que mais me tocou e o que mais chama a minha atenção de José é a integridade dele. Isso é uma coisa rara de se ver. Pessoas são poucas que têm essa integridade. E que nós possamos usar essa inspiração de José nas nossas vidas, de trazermos a integridade para nós, não abrirmos mãos, né, das coisas que nós sabemos que iremos receber se mantivermos fiéis, por coisas que a gente acha que necessitamos agora. Eu costumo comparar essas coisas como o carrinho de mãe e o carro 0 quilômetro. O Senhor oferece para nós um carro 0 quilômetro, mas a gente não consegue ver nem estar com a chave na mão. Chega Satanás e nos oferece um carrinho de mão. A gente consegue pegar, consegue ver, consegue, né, tocar nele, mas a gente sabe que aquilo ali, a gente só vai carregar mais coisa dentro e mais peso. O carro não, o carro vai nos levar e nós não vamos precisar nem andar. Que possamos entender isso, as bênçãos. Por que José teve tantas bênçãos comparado a dos outros irmãos? Foram muito resumidas as bênçãos dos irmãos, se for comparar com a de José. José dá aí umas 2, 3 folhas, né, de bênção. Mas por quê? Porque da integridade dele não tinha como ser diferente. Quem dá mais, recebe mais. Isso é uma lei, né, irrevogável no céu. Não tem como. A lei da obediência ela é uma lei irrevogável. Se você faz por mais, você vai receber mais. Uhum. Estou perguntando aí do canal, gente. O canal é Valéria Parente. Aí lá tem as nossas rodas de conversa, tá bom? E foi maravilhoso estar com vocês essa noite. Se vocês quiserem fazer perguntas,